Olá, sejam bem-vindos ao quinto encontro, da Oficina de Literatura Contemporânea Poeta nas Redes, ou FRITCOM. E o tema desse conteúdo para este encontro será a oficina de produção, a primeira parte. A gente vai passar a proposta de produção para vocês e algumas orientações. Mas para fazer um apanhado geral, uma revisão dos conceitos poéticos desse contemporâneo que a gente já explicou nos encontros anteriores, para dar uma revisão para vocês, uma refrescar a memória de vocês, aí eu vou trazer aqui para vocês uma revisão. Segundo Gels Steiner, a poesia é a comunicação embelezada com a função de deleitar. Então a gente já sabe, que poesia é um discurso embelezado, que o poema é um gênero textual literário. Dessa forma, poema é poesia, mas poesia não é só poema. E que o poema ele é um gênero textual poético que possui rima e metro, que é constituído através do verso, da estrofe, da musicalidade e que garante uma maior facilidade para a gente decorar, não é, o poema. A poesia ou texto poético deve ter a função de deleitar, representa ou imita a vida e as relações, sentimentos e emoções humanas, assim como também deve ter musicalidade. Porque um texto em prosa, para ele ser considerado um texto do gênero prosa poética, ele precisa ter musicalidade, essa comunicação embelezada para que a gente considere esse texto um texto prosa poético. Recursos que podemos utilizar na produção. E aqui a gente vai fazer uma revisão, de que tipos de recursos podemos utilizar. As figuras de linguagem que nós explicamos no último encontro que a gente teve, o anterior, Por exemplo, metáfora, comparação, antítese, metonímia, entre outros. A rima é opcional, você usa ou não. Os versos padronizados ou os versos livres. O que seria isso? O verso padronizado é aquele poema, é um poema, É o que se adequa à questão, à estrutura de um poema. Que o poema, ele tem um verso dele, que o que é verso? Verso é a linha da estrofe, a linha do poema. Então, todas os versos, as linhas desse poema, ela tem a quantidade de sílabas contadas para criar métrica, que é o que a gente chama de metro, Todos têm a quantidade métrica, Tem a mesma quantidade de sílabas para criar um padrão e facilitar a sonoridade do poema, E facilitar também a memorização a partir do momento que todos os versos têm a mesma medida. Ou a gente pode também utilizar o verso livre, que aqui eu trouxe um exemplo para vocês. O verso livre, ele apresenta diversas métricas, ou seja, são versos com diversos tamanhos, diversas quantidades de sílabas. Como é o exemplo aqui do trecho do poema do João Cabral de Melo Neto, O poema Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis, automóveis como feixes cegos compõe minhas visões mecânicas. João Cabral de Melo Neto. Então aqui a gente vê que o poema dele, possui a estrofe possui 4 versos e tem métricas diversas. O primeiro verso tem 7 sílabas, o segundo verso tem 5, o terceiro tem 9 e o último e quarto tem 8. Então, é um poema, apesar de não usar um verso padronizado, ele optou pela opção do verso livre, mas é um poema. E aqui o verso com métrica, que é o que a gente sugeriu, que eu expliquei para vocês anteriormente. Ele segue essa estrutura aqui, do verso, onde os versos possuem a mesma métrica, a mesma quantidade de sílabas, e ele segue um padrão como se ele tivesse alinhado à esquerda e à direita e à esquerda. Então, o poema normalmente possui estrofes, de 1, 2, 3 estrofes ou mais, e geralmente ele segue o padrão de 4 versos ou 6 versos. Isso vai depender
da escolha do poeta e da sua intenção de escrita no momento. Então, verso é a linha do poema, estrofe é um conjunto de linhas que compõem, né, um agrupamento de versos. E o poema é todo esse conjunto de versos e estrofes, seguindo o verso livre ou o verso padronizado, ou verso com métrica, que a gente pode também chamar dessa forma, que possui rima e metro. E aqui, por metro, para construir um verso com métrica, a gente vai utilizar, além do metro, a escansão. O metro é a unidade de verso da poesia, e a escansão é a contagem de sílabas para criar o ritmo e a musicalidade. Então, o exemplo anterior que eu mostrei para vocês, lá, que separava as sílabas e contava aquilo que se chama escansão. O metro é a questão de você alinhar o verso do poema à direita e à esquerda. Agora, nossa proposta de inspiração, que para você escrever você precisa de inspiração, a não ser que você já seja aquele escritor nato, que a inspiração te surge naturalmente, mas tem outras pessoas que têm dificuldade, né, para encontrar inspiração para a produção. Então, como esse encontro a gente vai estar apresentando para vocês uma proposta de produção, primeiro a gente está propondo uma proposta de inspiração. Então, busque no Instagram ou no Facebook os perfis de um ou mais escritores das redes sociais para se inspirar. Observe a estrutura, o conteúdo, a musicalidade das produções desses autores que nós citamos nos encontros anteriores, para vocês terem um parâmetro para vocês produzirem o de vocês. Então, vocês vão pesquisar lá Fabrício Carpinejar, Igor Pires, Riane Leão ou Zac Magiese. Um deles ou mais de um deles. Fica a critério de vocês. Agora, chegamos a um ponto crucial, né? Vamos produzir? Primeiro, para vocês, principalmente para quem tem dificuldade, seguir uma sequência, né, para vocês não se perderem, não se sentirem perdido, desorientado nesse processo de produção, até porque a gente não vai estar presencialmente com vocês, não é possível. Então, para vocês não se sentirem perdidos. Primeiro, realizou a proposta de inspiração, já viu mais ou menos, tem alguma ideia? Escolha qual o tema que você vai escrever sua poesia. Lembrando que é uma poesia para as redes sociais, para o meio digital, ela não é muito extensa. É curta e não muito extensa, nem tanto em versos ou estrofes também, nem na metrificação. Concentre-se em situações, pessoas ou algo que possa te inspirar sobre o tema escolhido. Isso é muito importante. Por exemplo, principalmente quando você está com dificuldade para escrever. Eu, pelo menos, quando preciso escrever uma poesia com um tema específico, que não me surgiu uma inspiração espontânea, o que eu faço? É um recurso que eu utilizo e que dá certo para mim. Eu ponho um fone de ouvido e ouço música clássica. Isso me inspira. Mesmo que não tenha nada a ver com o tema, mas a música clássica me relaxa, controla meus pensamentos, a minha ansiedade, e eu consigo fazer com que a inspiração flua naturalmente. Outro ponto importante, durante esse período que você está se concentrando nessa pessoa, nessa situação, na música, não sei, alguma coisa, você anote as ideias que vêm à sua mente. Porque geralmente quando você começa nesse processo de inspiração, pode vir surgir muitas ideias ao mesmo tempo. Se você não anotar, dificilmente você vai conseguir se lembrar depois. E talvez só daquele jeito que estava bom para você e você não vai conseguir se lembrar. O ideal é quando for surgindo, já vá anotando, mesmo que não faça nenhum nexo na hora, mas é só para vocês terem depois um escopo para vocês produzir tirar o seu produto final. Depois, leia e reorganize as ideias e palavras para criar sonoridade. Então, depois que você criou esse escopo da sua produção, leia o que você anotou, reorganize, deixe do jeito que você imaginou que seria, as ideias, reorganize as palavras para criar sonoridade, se não tiver rima, principalmente para quem não, no caso de não ter rima, porque você precisa criar sonoridade com um jogo de palavras parecidas, mas que não rime ou alguma coisa do gênero. Depois, revise seu texto poético, veja se está de acordo com o que você esperava, com o que você imaginou, pensou, que pode melhorar mais alguma coisa.
E então reformule a estrutura, ou seja, o visual que deseja para que o seu texto poético possua. Então, depois que você já cuidou de que seu discurso seja embelezado, que o seu discurso tenha musicalidade, se vai ter rima ou não, se vai ter métrica ou não, aí você já reorganizou as ideias, fez isso tudo, você vai estruturar a aparência visual do seu texto. Ele vai se parecer com o quê? Vai ter quantas estrofes, quantos versos, vai ser separado, vai ser alinhado, vai ser em forma de algum desenho, alguma coisa. Então é nesse momento que você já tem o seu conteúdo pronto, é que você pode idealizar, né, como será a estrutura visual do seu poema. Justamente porque pensar tudo de uma vez é muito complicado e às vezes pode gerar confusão. Então fica aqui a nossa proposta de produção. Quem tiver dúvidas, comente aqui no chat, acesse o nosso canal, comente aqui no chat, acesse o nosso canal que nós estaremos à disposição para estar orientando em qualquer dúvida que vocês tiverem. E como é de praxe, nossas sugestões de aquisições. E neste encontro nós vamos sugerir, né, os livros do nosso Igor Pires, que são os 3 volumes da sua obra-prima, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. A capa em vermelho com letras brancas é o primeiro volume. E o segundo volume, que é este, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, Onde Dorme o Amor, seu segundo volume. E temos aqui, por fim, o seu último volume, que ele faz a parceria com outras amigas poetas também, O Fim em Doses Homeopáticas. Textos Cruéis Demais. Então, são sugestões maravilhosas. Eu já tive acesso a parte de obras, né, de textos desses livros e é realmente muito bom, até porque parte ele divulga nas suas redes sociais, né, até para fazer a divulgação do seu livro. E quem pesquisem no momento lá de inspiração, vocês estiverem pesquisando, se gostaram, são ótimas opções para aquisição. Para presentear também, o Natal está chegando, né, pessoal? E aqui nós temos as nossas referências, para quem quiser ter acesso na íntegra, estão aqui disponíveis para que vocês terem acesso. E no mais, muito obrigada e até o próximo encontro. E cuidem das produções que nós estaremos aguardando.